Vamos dar início então a mais uma palestra do Excel Virtually Global 2024. É um grande prazer estar aqui com você e palestrando em meio a tantos nomes globais do Excel, incluindo Microsoft MVPs, representantes da Microsoft e grandes especialistas do mercado. Eu sou o Cristiano Galvão, Microsoft MVP na categoria do Excel. Eu sou instrutor no LinkedIn Learning e tenho um MBA em Data Science Analytics pela USP, Universidade de São Paulo. O meu site é cristianogalvão.com e esse link dá acesso ao meu perfil no MVP, contendo as últimas contribuições que podem ser de grande ajuda para você que está na jornada de aprender mais sobre Excel. Eu sou muito atuante no LinkedIn. Já deixo aqui o meu perfil para você, Cristiano Galvão. Lá você pode me seguir, pedir conexão ou até mandar uma mensagem que eu vou ter o prazer em responder. Deixo também o meu e-mail, cristiano@genexis.com, e você pode trocar uma ideia comigo no final dessa palestra. Para essa palestra eu trouxe os principais destaques do ano de 2024 no Excel e você não precisa se preocupar em ter um conhecimento muito avançado ou muito básico na ferramenta. Basta que você tenha interesse em descobrir aquilo que o Excel pode te proporcionar para você atualmente, e é bom que você conheça um pouco da ferramenta para poder comparar o modo como você trabalhava antes com o que tem de melhor neste instante. Se você não souber, se você está começando agora no mercado de trabalho, nunca usou o Excel antes, não tem problema também. Você já vai começar com o pé direito e no final da palestra você vai ter o link de referência. Para você que tem conhecimento avançado, também a mesma coisa. Aqui o material é montado trazendo vários tópicos espalhados para que você pegue aqueles de maior interesse ou maior necessidade nesse momento e se aprofunde através das referências que eu vou passar para você no final. Outra coisa muito importante: o Excel que eu vou abordar aqui é aquele contido no Microsoft 365, que é o sistema de assinatura da Microsoft. Em alguns momentos a versão vai ser a Desktop Windows e em outros vai ser a versão web, mas eu vou sinalizar para você. Mas não se preocupe em ter o Excel agora num computador à parte enquanto você assiste a palestra. Não tente fazer ao mesmo tempo se você tiver um. Basta você assistir no computador ou no celular, ver as novidades com calma e depois, com as referências que eu vou te passar, você tenta reproduzir com calma, tendo acesso aos recursos e conhecendo a ferramenta em mais detalhes. Começando aqui com uma novidade, logo do início de 2024, nós temos a sincronização do Excel com formulários feitos lá naquele Microsoft Forms da web. Enquanto muita gente estava prestando atenção só na parte de IA, a Microsoft resolveu um problemão que era os arquivos que você tinha que baixar com as respostas e depois você tinha que baixar de novo. Era bem estranho, bem chato de trabalhar com aquilo ali. Agora isso aqui está resolvido, ó, saca só. Ó, entrei lá no Forms, estou criando um novo e olha quem está aqui, ó, Copilot, dando sugestão de prompts, inclusive, para coisas que podem ser úteis. Ó, eu escolhi aqui um prompt para criação de formulário de voluntariado. Ele dá uma pensadinha e de cara me vem com algumas questões já prontas, ó, incluindo checkbox, texto. Estou criando aqui e dei uma conferida, tá legal. Esse meu portal 365 está em inglês, então afetou o Forms. Lá no Excel eu vou botar em português para você ver. E tá lá, publicação, ó, qualquer pessoa pode responder. O que mais aqui, ó, o Copilot também, ó, ajudando a refazer a mensagem se eu precisar. Tem mais de uma opção, inclusive. Ó, posso fazer várias coisas legais com o uso de Copilot, viu? Vou encortar a URL, copiar o link, enfim, mandar para alguém esse formulário. Aí a brincadeira começa. Vou preencher alguns dados aqui, Cristiano Galvão, telefone fictício. Ó, a minha disponibilidade aqui, qual vai ser? Vamos colocar de segunda a sexta, guardar aqui os fins de semana. Só a parte da manhã, só para conciliar com os trabalhos. E vamos colocar Skills, Excel, Power BI, Copilot, Python também. E embaixo vamos colocar
Ensino, teaching. Submit, vamos enviar isso daqui e ver como é que fica na parte de resultados, aquela parte da web ainda, tá? Tem até gráfico e tudo mais. Só que a gente pode ver em Excel também, e aqui a coisa muda, porque antes você precisava baixar, agora você vai ver no Excel Web. E aqui essas respostas vão estar sincronizadas, ó. Vamos colocar mais uma coisa aqui, ó. Testador, Galvão, outro telefone aqui, dias da semana, ó, eu vou botar diferente agora. E vamos colocar umas skills aqui, forms só. Mentoria, enviei. Ah lá, já sincronizou. Ó, e agora eu vou colocar mais uma, inventando alguma coisa aqui, dessa vez bem diferente. Power BI, JavaScript, Python, agora vai ser exercícios, ó. Tá lá, sincronizou, viu? Esse é o Excel Online, mas quando a gente vai lá na edição, ó, dá para abrir no Excel Desktop. Ele começa ali, ó, preparar o Excel Desktop, diz que já posso fechar o arquivo da web e o Excel está carregando. Aquela telinha de splash ali no meio já é do desktop. Ó. Vou até, ó, abrir, vou até mudar aqui, ó, balançar para você ver que está realmente flutuante. Então é o Excel Desktop. E agora eu vou colocar aqui Lígia Galvão, telefone fictício, outras opções aqui, consultoria, submeter. Tá lá, dados sincronizados, e aí você pode ter uma análise com um gráfico, com fórmulas, um monte de coisa aqui, sem ter que ficar baixando de novo ou sincronizando com Power Query. E aí no finalzinho você deve ter percebido já o que eu vou falar agora. Esse é super recente, ó. Tá vendo essas cores? Isso aqui antigamente a gente fazia com VBA ou uma técnica lá de função cell. Agora a gente vai no View e tem aqui Focus Cell. Dá para mudar a cor, ó, tá vendo? Você pode pôr vermelho aqui, ó. E ele dá uma certa transparência, ajuda bastante a visualizar a célula ativa e você pode desligar se você quiser, tá? Isso é uma configuração que fica no Excel, não é na aba e nem no arquivo, tá? Você pode abrir aqui, ó, uma planilha em branco, um arquivo em branco. Ó, tá vendo? Fica pintado só aqui porque é a janela ativa, mas a outra lá não fica, é só um highlight temporário, um destaque temporário. E aí você pode aqui, ó, a qualquer momento desativar. Muito útil para monitores grandes, tá? Falando em efeitos visuais, ó, vamos falar de painéis, vamos falar de melhorias de gráfico aqui para o Excel da web. Ó, isso aqui é uma demonstração lá do site da Microsoft, como muitas outras que eu vou trazer aqui. E no Excel para web ficou mais fácil, ó, mais fácil configurar um gráfico. Às vezes você tinha que voltar para o desktop ou pedir para alguém mudar lá alguma coisa. E você já tem aqui as informações mais agrupadas, né, mais concisas para você ajustar. Não vou explorar muito isso aqui não, só para saber que tem mesmo, tá? Agora, tabelas dinâmicas com imagens, isso é um mega recurso. Primeiro, que o próprio Excel agora permite colocar imagens dentro de células. Isso aí já é uma coisa recente. E além de ter esses dados dentro das células, a gente pode colocar também isso aí tudo indo para uma pivot table, indo para uma tabela dinâmica, que é a mesma coisa, tá? Eu falei só pivot table. Ó, dá uma olhada nesses demos aqui, ó, também no blog oficial do Excel lá na Microsoft, ó. Já há uma tabela dinâmica pronta com dados que provavelmente vieram aí de uma tabela com uma imagem externa. Dá para a gente fazer PROC-V, PROC-X de imagem, tá? Dá para usar a função imagem para buscar imagem de hiperlink. Um monte de coisa legal que a gente pode fazer nesse sentido. Mas se você quiser também criar uma base de dados sua, se ela for pequena, nada impede de você ir inserindo as imagens na mão, tá? Mas aqui eles recomendam também você fazer desse jeito aqui, ó. Você invoca a função imagem e puxa uma URL. Você pode ter uma base grande com a URL de todo mundo gravada lá, uma foto de perfil no SharePoint, por exemplo.
Mas aqui eu vou fazer, ó, o exemplo de como que é agora a possibilidade de você colocar a imagem na célula. Antes só tinha aquela opção de baixo ali, que era a imagem flutuando igual o antigo Office 97 lá. Agora a gente pode botar um monte de coisa, até uns desenhos aqui tipo Tintim. Eu vou colocar essas pessoas sem fundo. Pegar alguém aqui para representar o John Smith. Ó, dá uma leiturazinha, dá uma demoradinha, mas ó, tem um palitinho ali. Esse cara é o boneco, esse palito é o cara, na verdade, ó, John Smith. Não é nem um boneco, é uma foto mesmo. E aí eu vou colocar uns outros aqui, ó. Vai lá na célula, tem que ser a opção de cima. E aí você vai em imagens de estoque, no caso de querer essas aí, e aí pega lá. Só que você provavelmente não vai usar essas, né? Você vai usar no dispositivo, né? E aí você vai pegar uma foto numa pasta lá. Aí agora eu vou rapidinho. Vou começar a colocar aqui umas pessoas. Vou fazer minha mágica aqui para acelerar. Dar uma arrumada também, que teve um que eu botei errado ali. Pô, tem um cara parecido com o Liam Bastic aqui. Procura a foto dele depois lá para ver se não parece. Liam Bastic. Valeu, Liam. Obrigado aí por permitir eu palestrar aqui. Mas ó, a coisa pode ir longe quando você usa a função imagem, PROC-V ou PROC-X para poder compor imagens dentro de células. Inclusive, tem um vídeo que eu recomendo muito que você assista, que é um da Leila Garani. Ó, isso aqui é uma palhinha do vídeo dela, não vou botar o vídeo na íntegra, né? Mas ela mostra também a inserção de imagens, só que ela faz a parte da criação lá das tabelas dinâmicas. E aí você se inscreve também no canal dela, obviamente. O Excel passou por algumas mudanças em temas também, o Microsoft 365 todo, né? E isso envolve um estudo aprofundado da Microsoft em acessibilidade, incluindo até pesquisa sobre daltonismo. Então, eles alteraram primeiramente as fontes para dar uma leitura melhor, né, em diferentes dispositivos. Agora, as cores elas têm uma garantia muito melhor de contraste, tá, em diferentes mídias, diferentes tipos de tela e condições visuais também. Dá uma olhada nisso daí que é super importante, não é mero detalhe. Agora a parte do Excel para web, ó, super útil isso daqui. Não tinha ainda a possibilidade até esse ano do Excel para web salvar arquivo CSV, exportar para CSV, sendo que é um formato de arquivo muito utilizado por pesquisadores, entusiastas de dados em geral, quando trabalham em multiplataformas, amplamente utilizado. Se você olhar lá Kaggle, todas aquelas plataformas que disponibilizam bases abertas, dados públicos, né, têm arquivos em formato CSV. E agora dá para exportar assim também usando o Excel para web. Muito legal. E aí, aproveitando o assunto, agradando ao público que está dentro de ciência de dados, nós temos agora no Excel as tabelas conectadas do Power BI. Imagina que você tenha que jogar para algum relatório específico, uma ferramenta de análise específica, algo que está no Power BI. É inviável você ficar entrando no Power BI Desktop para exportar em planilha. Inclusive, tem memes sobre isso na internet inteira, né? Exportar para Excel. Só que aqui você pode trabalhar com a experiência conectada. Você conecta o Excel diretamente lá no seu modelo semântico e traz os dados para a sua planilha. Aqui já tem um exemplo pronto, é um passo a passo lá do blog da Microsoft, exemplo da tabela, tá? Aqui é a interface no Excel para a web, e aí no Excel Desktop é por aqui, ó, lá no Power Query, que é disfarçado com outro nome aí, que é o Getting Transform, tá bom? O Excel recebeu uma série de melhorias na grade também. No caso aqui é Excel para web. Dá uma olhada como que mudou. Ó. Essa é a evolução visual, mas é comportamental também. Ficou muito mais fácil reconhecer a divisória entre colunas para poder mudar a largura delas e vale para linhas também. E nessa série de mudanças ficou mais fácil também perceber o momento exato de poder inserir uma coluna, bastando ali passar o mouse entre as divisórias
e entender que é preciso clicar no sinal de mais. Não precisa mais usar o botão da direita, comando inserir, nem ficar decorando o atalho de teclado. Eu imagino que tanto quem já usa vai gostar e quem também está começando a aprender agora, usar a ferramenta agora, vai preferir desse jeito também. Por enquanto no Excel para web. E aí, ó, ficou também mais fácil perceber como que se reexibe colunas escondidas, né, colunas ocultas ou linhas ocultas. Essas setas para fora representam bem aí que existe algo a ser expandido. Muito legal, não precisa ficar decorando atalho também, nem procurando as coisas com o botão da direita. Arrastar os limites do congelar painéis ficou bem mais prático também, ficou mais fácil, né. Esse é aquele recurso que tem gente que acha que é intermitente, funciona quando quer, mas você sabe que não é assim, né, é importante ali o posicionamento, e aí o reposicionamento ficou ainda mais fácil a partir de agora. Falando em reposicionamento, essa aqui é a que eu acho mais legal de todas, ó. Mover colunas agora é muito mais simples, a gente não precisa mais usar atalho Shift, é mais fácil, basta você passar o mouse acima das letras de colunas ou na esquerda ali dos números, das linhas. Fica um pontilhado ali, uma interface diferente, ó. E aqui eu demonstro com uma planilha minha como que se faz isso, ó. Não estou usando nenhum atalho. Lembrando só que esse aqui é o Excel online, né? Excel para web. Ó, bem mais fácil. E vou fazer com linhas também. Ó. Deixa eu arrastar essa coluna primeiro aqui. Ó, mais uma aqui para você ver. Ó, a parte de inserção também. Ó. E aí, linhas também aqui para você poder ver numa planilha minha. Esse recurso aqui é legal, ó. Prévia de links. Muito legal. Wikipedia dentro do Excel, ó. Isso é parecido um pouco com o que tem lá no preview dos e-mails do Outlook, só que agora passando o mouse em cima dos links no Excel. E aí ficou mais fácil também, ó, dar zoom no Excel online, ó, ter um controle mais preciso e renomear planilhas também, abas, tão fácil quanto o Excel Desktop. Agora dá para abrir arquivos locais no Excel para web, só que aí ele força a fazer o upload para o OneDrive, né? Mas pelo menos você consegue abrir. Tem também uns atalhos novos para quem está usando o Excel para web. Você pode configurar algumas coisas a mais aqui. E tem recurso de feedback e ajuda com um clique. Esse é legal também. Melhorias no preencher série. Você sabe que no Excel antigo, você tendo um número só e puxando pelo canto ali na alça de preenchimento, ele acabava se repetindo. E aí você precisava de pelo menos dois números para poder arrastar pelo canto e ter então a sua série. Agora ficou mais fácil. Basta arrastar pelo canto e aí no final você tem a opção de preencher série. O Excel automaticamente cria uma sequência. Serve para números positivos, negativos, mas nesse caso é sequência de um em um. Melhorias na parte de fórmulas e funções, com expressões regulares, famoso regex. Eu curto muito esse assunto já há pelo menos uns 15 anos, lá no tempo do VBA, já fiz no Python, já fiz em JavaScript também, em VBScript. Isso aí serve para detecção de padrões complexos. Vou mostrar para você aqui, ó. Tem um material da Microsoft mostrando já as três funções e elas têm o mesmo nome tanto em inglês como em português. Então eu já estou pegando esse primeiro exemplo aqui direto da Microsoft. Regex text, a extract também e a replace dela também, que é para substituição. Então aqui ó, tem um exemplo já de extração de texto, onde nomes estão misturados com telefones, e aí usou-se ali aquela fórmula com a função regex extract, da B2, que é a célula, e aí tem um padrão ali ó, de A a Z, tem um sinal de mais, que tem um significado aí de opcional, né? Essa aqui é uma extração relativamente simples até. Não se preocupa com o significado exato daqueles padrões, porque
isso demandaria um curso inteiro. Mas deixa eu pegar um exemplo bem mais legal, que é essa minha planilha, onde os e-mails eles estão misturados dentro de um texto, informação bem não estruturada, ó, tá vendo? Cada linha apresenta o e-mail numa posição totalmente diferente. Parece mensagem de texto, né? Mensagem de WhatsApp. E como é que a gente pode extrair isso? Ó? Eu vou usar a mesma função regex extract e aí vou apontar para aquele campo da tabela e eu tenho já pronto aqui, colei aqui um padrão de detecção de e-mails. Vou dar um zoom aqui para você poder ver. Deixa eu dar um enter para não perder primeiro, né, a fórmula. E aí eu vou aumentar com segurança aqui na tela para você poder ver tanto o padrão quanto os e-mails aí mais de perto. Ó. Mudei aqui o rótulo da coluna para e-mail. Vamos dar um zoom, ó. Tá vendo? Demora para a gente se acostumar com isso, não por conta da função, mas porque a anotação ela é bem diferente mesmo. E aí, ó, outra inovação que acabou vindo junto é que o ProcX também tem agora a possibilidade de usar essas mesmas expressões regulares. Então eu tenho ali na direita, embaixo do verdinho, um PROC-V, na verdade é um PROC-X, né, mais evoluído. Ele detecta tanto Rio, Rio de Janeiro ou RJ. Tanto faz, um desses três aí funciona. Tá aqui ó, o PROC-X em detalhes, apontando para a célula E1, e ali no final tem um parâmetro 3, que é o parâmetro de expressões regulares, como você pode ver aqui na caixa de listagem. E aí, para testar, eu vou mudando aqui os valores na esquerda, né? Tem inclusive ali uma formatação condicional para te ajudar a enxergar o verdinho. E aí agora deu ND porque não achei ninguém. Mas aí a gente pode colocar aquele parâmetro como se fosse o se erro, já embutido ali da PROC-X, e aí quando não tiver ninguém vai ficar vazio. No caso, Rio de Janeiro 464. Mas se eu colocar alguma outra coisa aqui, ó, RJ está valendo também, Rio valeu, mas SP não vai valer, e aí vai dar vazio. Não acabou não, temos mais melhorias na parte de fórmulas e funções, dessa vez com as funções agrupar por e pivotar. Em inglês elas se chamam group by e pivot by. Elas servem para produzir um resultado semelhante ao de tabelas dinâmicas, e isso é notícia fresquinha do final aí de setembro. Essas funções estavam em beta já, mas agora em setembro, dia 25 precisamente, elas se tornaram disponíveis ao público geral. Aqui a gente tem um exemplo da própria Microsoft, que é uma base já muito conhecida, e na direita o relatório ele poderia ter sido feito com uma tabela dinâmica, né? Mas não, foi feito com a função agrupar por. Olha como é que é feito. Você seleciona as categorias, seleciona os números que vão ser acumulados ou calculados de alguma forma, e no final você confirma qual é a função escolhida de agrupamento. Essa aqui, então, é a função agrupar por. Agora eu vou te mostrar a função pivotar. Ela é parecida com a outra, só que ela permite também espalhar dados por colunas, além do agrupamento que você vai fazer por uma categoria específica. Então nós temos ali o agrupamento por categoria, mas tem a pivotação, digamos assim, por ano. No final, nós temos a operação, que nesse caso aí já não é uma soma, é o máximo, o valor máximo de vendas para aquele ano específico da coluna em cada categoria. É muito parecido com o que se faz numa tabela dinâmica, mas imagina aí as possibilidades. Todo mundo aqui com o máximo, sem ter que ir lá na tabela dinâmica, configurar o campo com o botão da direita, enfim, tem muitas possibilidades aqui de tornar o seu trabalho mais dinâmico até do que a tabela dinâmica que tem esse nome. Então o nome da função aqui é pivotar. Aí essa merece mais exemplos, né? Vamos pegar aqui uma planilha pronta e eu tenho já uma tabela dinâmica de ativos e inativos, onde o total dá 9999. Observa bem esses números aí, porque agora a gente vai voltar para a base principal e eu vou mostrar
um cálculo usando uma dessas duas funções que você acabou de ver. Eu vou usar agrupar por. O agrupamento vai ser por status, inativo ou ativo. E a contagem, que é o cálculo que eu vou fazer, vai ser pela mesma coluna, então ela vai repetir. Ali no final eu tenho conte.valores. Repara que não tem parêntese abrindo e fechando no final, porque não é uma função, é um parâmetro. E eu fecho então a agrupar por. Está aqui os números que você já tinha visto antes, com o total conferindo aí 9999. E agora vamos para uma outra. Vou usar agora pivotar num exemplo um pouquinho mais complexo. É o status também. Atenção que vai dar erro. Eu estou colocando ali o ponto e vírgula já e vou fazer aqui uma pivotação por endereço. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Presta bastante atenção. Conte.valores também. E ó, erro de valor. Onde que está o erro? Ó? No caso é uma tabela e eu estava trabalhando com campos, mas de repente ali eu cliquei na coluna inteira. Vai ficar com um tamanho diferente. Então cuidado quando você estiver trabalhando com uma tabela. Isso aqui foi para mostrar o tipo de erro que pode acontecer. Então, ó, tem aí os dados pivotados por estado e ficou um relatório que parece realmente com uma tabela dinâmica, só que é com fórmulas. Checkboxes, caixas de seleção. Nessa base aqui mesmo a gente tem uma coluna perfeita para testar. Vou criar mais uma coluna de status e eu vou inserir checkboxes. Observa. Dá para fazer uma só ou pegar a coluna toda e clicar para ter várias caixas já prontas. Não é controle ActiveX, não é controle de formulário de VBA lá da guia desenvolvedor, é só a guia inserir. E aí você vai clicando e vai tendo verdadeiro ou falso. Observa aqui, quando clica, ó, se você olhar lá em cima na barra de fórmula já dá para ver, mas a gente consegue filtrar aqui também verdadeiro ou falso. Esses checkboxes funcionam como se fosse uma formatação, então para limpar basta selecionar as células e deletar. Você pode pegar aqui o campo da tabela e fazer isso, e está pronta aí para preenchimento. Ou uma coisa ainda mais legal, ó, vou usar um if para poder pegar o ativo e inativo e transformar em verdadeiro e falso. Mas olha só, a gente pode economizar espaço aqui, né? Não precisa, na verdade, desse if dessa forma. Se você tiver o ativo, ele já é equivalente a verdadeiro. Só que se você pensar bem, você precisa só mesmo da comparação, né? Já que é verdadeiro e falso, não precisa da função se, não precisa do famoso if. Basta então ali a comparação, mas não se esqueça de um detalhe essencial, que é o sinal de igual da fórmula. Não pode se empolgar aqui, estou testando você aqui para saber se você está acompanhando. Agora sim, colorido, vou dar os 2 cliques, está ali. Ó. Com isso eu peguei todos os status originais, transformei em checkboxes, e eu posso agora copiar e colar como valor, se for do meu interesse, apagar a original. Nova função Trim Range, ela serve para você selecionar uma região contínua e ela elimina o tamanho ali correspondente às células vazias. Muito útil para operações com matrizes dinâmicas, onde você não pode se permitir sobras ao final. Essa tal sobra pode ser no início também, e numa primeira olhada pode até parecer que a função trimRange faria a mesma coisa que a único. Será que isso acontece mesmo? Vou colocar aqui a função único da coluna D, e aí ó, já veio um zero correspondente às células vazias. Aí parece de fato que a trimRange vai ter uma vantagem, mas nem é o caso, tá? A função trimRange, ela realmente elimina as pontas. Ó, eliminou o que tinha antes do PowerPoint e depois do Outlook. A gente pode fazer o uso dessa função com outras também, tá? É uma matriz dinâmica, então eu posso ordenar, por exemplo, é só colocar aqui, ó, classificar. Cuidado para não digitar errado, fecha o parêntese para se acostumar certo, e aí temos a lista que parece a única, mas não é. Eu vou colocar aqui outras ocorrências para ver a diferença. Ó.
Já mudou o resultado da Trim Range, mas a Único permaneceu intacta. Então, não é a mesma coisa, tá? Trim Range é para limpar sobras de intervalos. Aí, se eu colocar um Excel aqui embaixo, ó, já mexeu com tudo, ó, porque tem um vazio no meio ali, virou um zero. E isso aqui não vou resolver na palestra de hoje. É só para mostrar o potencial da função de limpar as extremidades. Posso colocar um único aqui também, tá? Para ver se a minha vida melhora. Aí eu vou tirar qualquer Word Word, Excel Excel e assim por diante. Funções traduzir e detectar idioma. Essas aqui são muito legais, principalmente para quem trabalha em empresas multinacionais com equipes diversas espalhadas pelo mundo. Olha aqui, ó, traduzir categoria de português para. Vou fechar assim mesmo, ó. Fecha aspa, fecha a função, Enter. Tenho aqui então todos os nomes originais, porque eles já estão em português. Mas olha o que acontece se eu botar o idioma de destino para inglês. Ó, tem outros também, tá? Você pode procurar na cartela ali, é que eu já conheço a sigla, já que isso é um padrão internacional. Ó. Ah lá, ah lá. Ó, depois de dar um ocupado durante um tempo, ó, temos os nomes das categorias em inglês. E aí dá para pegar produto também, tá? Se você tentar pegar os dois ao mesmo tempo, vai dar despejo porque isso é uma tabela. Então vamos pegar só produto. Cuidado aí com os colchetes na hora de fazer manualmente, se tiver que corrigir. E aí tem lá então o produto e arrastando para a direita nós temos a categoria. Ambas as colunas devidamente traduzidas para inglês. Agora eu vou fazer um teste com a detectar idioma. Igual detectar idioma, dá para dar um tab aí para andar mais rápido. Vou pegar aqui a categoria. Olha lá, tudo em inglês. Eu vou pegar o produto, é o produto, o original. Agora a gente vai ter um problema, ó. Temos idiomas diversos, português, inglês, espanhol, tem vários. Por quê? Pensa aí, smartphone é em inglês. Você tem palavras que podem ser realmente iguais em mais de um idioma. Então, nem sempre ela vai funcionar conforme esperado. Cuidado, tá bom? Mas ambas são excelentes para esse tipo de trabalho, principalmente em multinacionais. Agora eu vou te mostrar o Microsoft 365 Copilot, iniciativa de inteligência artificial da Microsoft incorporada dentro dos produtos clássicos que você já conhece. Excel, Word, PowerPoint. Não é o Copilot lá do Windows, tá? Esse é o Microsoft 365 Copilot. Aqui eu vou te mostrar o ícone dentro da interface do Excel e para que ele apareça no seu Excel é necessário ter a licença do Microsoft 365 Copilot. Dá uma olhada nesse exemplo produzido pela Microsoft. Aqui no canto da tela, com um pouquinho de zoom para você enxergar melhor, um chat onde o usuário pede os tipos de bicicleta por cada ID de produto. O Copilot começa a processar para interpretar aquela pergunta e tomar a ação mais adequada possível. Nesse caso aqui, já tem ali uma sugestão de fórmula em andamento e aqui o Copilot provê um PROC-X, algo que um usuário básico talvez não consiga fazer. Você pode, se quiser, apertar esse botão de inserir coluna e aí você vai ter aquela fórmula aplicada na tabela. Mais um exemplo prático de Copilot no Excel. Aqui o usuário pede para que o Copilot destaque aquelas despesas de marketing que tenham sido maiores do que as próprias vendas dos produtos. O Copilot, de maneira inteligente, detecta o endereço e providencia uma formatação condicional, já dando a regra para você na tela antes que você confirme. Assim você tem mais segurança sobre coisas que a inteligência artificial possa estar fazendo na sua planilha. Se o Copilot é uma inteligência artificial dentro do Excel, você pode usar também para perguntar como que se faz alguma coisa.
como a criação de um gráfico, por exemplo. Mas se você perguntar de um jeito mais direto, como agrupe unidades vendidas por estado, o Copilot não vai entender isso como um pedido de tutorial. Ele vai tentar, ao máximo, executar uma ação, fazendo, neste caso aqui, um gráfico, permitindo que ele seja inserido numa planilha. O uso do Copilot no Excel vai além, permitindo que você separe uma coluna em várias, por exemplo. Um outro caso de uso interessante, na parte de baixo aqui da minha tela, é a conversão de fuso horário. Caso você tenha uma planilha de programação, voos, entregas, qualquer coisa que dependa de datas. Você pode ainda usar o Copilot 365 no Excel para gerar um resumo da sua base de dados. Nesse exemplo, um usuário perguntou para o Copilot sobre as avaliações dos consumidores em relação aos produtos. Ele resumiu o que as pessoas acharam do atendimento ao consumidor, da velocidade de carregamento e da confiabilidade ou defeitos. Parece muito com a tecnologia que as grandes lojas online estão usando dentro dos sites, só que agora ao seu alcance dentro do Excel. Agora, essa é a dica de ouro. Você pode copiar também uma tabela que não seja muito grande para dentro do Word e perguntar, por exemplo, como anda a saúde financeira da sua empresa. Com base nos dados que você colar, o Copilot no Word vai fazer um relatório bastante textual com detalhes do que ele encontrou. Essa é uma das novidades mais esperadas pelos programadores e analistas de dados que usam Excel. Python. Se a sua preocupação neste momento for não saber Python, eu tenho uma ótima notícia para você. O Copilot que nós acabamos de ver é capaz de gerar scripts Python. Olha o exemplo providenciado pela Microsoft. Aqui o usuário pede ao Copilot que ele crie 3 visualizações, incluindo um gráfico de caixas, um gráfico de violino e também uma plotagem de categorias e vendas. Rapidinho, o Copilot gera um script em Python que já traz a visualização do jeito solicitado e ainda alguns insights. Esse script em Python, caso você já conheça a linguagem, é editável, então você pode ainda refinar os resultados que já são impressionantes do jeito que vieram. Nesse outro exemplo aqui, o usuário pede um gráfico de network, ou seja, um gráfico de redes com os dados. Por mais que você tentasse usar um gráfico de dispersão, seria inviável ligar aqueles pontos a não ser que você usasse uma linguagem tipo VBA. Ainda assim, isso demandaria muito trabalho, e aqui nós estamos utilizando as bibliotecas disponíveis no Python. Um outro exemplo muito interessante em ciência de dados é a nuvem de palavras, que permite ter uma visão geral de avaliações qualitativas, ou seja, categóricas. Esse é um exemplo de previsão do tempo feito com Python dentro do Excel e o usuário em questão está usando o editor. Aqui você percebe alguns comandos já sendo alterados e isso se reflete assim que o script é executado novamente. Mais uma visualização de dados impressionante feita em Python dentro do Excel. Dessa vez, uma análise completa usando gráficos tradicionais e também a nuvem de palavras que nós vimos anteriormente. Tudo isso é usando Python no Excel. Relembrando um ponto importante: você não depende do Copilot para usar o Python, mas você pode usar para acelerar o seu aprendizado. Uma vez que você conheça a linguagem, o céu é o limite. Agora pega o seu celular e escaneie essa imagem porque você vai parar diretamente no blog oficial do Excel produzido pela Microsoft. Lá você vai encontrar boa parte dos exemplos que eu apresentei aqui, tendo ainda a oportunidade de ler textos explicativos. Os exemplos que eu mesmo criei são fáceis de reproduzir. Basta você ter acesso às gravações através da empresa Sun Product que está organizando este grande evento. Eu agradeço imensamente a sua presença. Foi um prazer reunir um pouco de todos os vídeos que eu gostaria de ter gravado, todas as novidades em um só lugar, entregando aqui de coração aberto essa palestra para você. Os meus contatos estão aqui e eu espero receber uma mensagem sua. Se você tem viagem marcada para Nova York, não deixe de me procurar. Vamos tomar um café por aqui. A sua opinião é muito importante. O Excel Virtual Global 2024 quer saber o que você achou desta sessão.
Escaneie então este código e preencha a pesquisa. Participe! A equipe do Excel na Microsoft também precisa de você. Acesse este código para fazer parte de pesquisas exclusivas que podem ajudar a definir os rumos da nossa tão amada ferramenta de planilhas. Valeu!